Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Link Macedo, acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria, do 10º semestre, e estou aqui para fazer uma apresentação sobre bactérias fixadoras de nitrogênio. Bom, sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio, gostaria de começar falando sobre as bactérias diazotróficas, que são micro-organismos que realizam a conversão enzimática do nitrogênio gasoso em amônio. Elas fazem essa transformação, permitindo que as plantas absorvam o nitrogênio presente no ar através da forma de amônio. Além disso, elas produzem substâncias promotoras de crescimento às plantas e podem ser divididas em 3 categorias: as bactérias de vida livre não associativas, as de vida livre associativas e as simbióticas. Dentro desses grupos, os mais importantes seriam as de vida livre associativas e as simbióticas. Sobre as de vida livre associativas, eu gostaria de falar que elas podem viver livremente no solo, mas também elas podem se associar com a raiz de várias plantas. Elas alojam-se nas camadas superficiais das raízes, fixando o nitrogênio e transferindo parte deste para a planta. Atualmente, ela é um objeto de grande estudo devido à capacidade que foi encontrada dela de se associar com as gramíneas. Por quê? Pois as gramíneas são as plantas que mais respondem ao nitrogênio atualmente. Além de fixar nitrogênio, essas bactérias têm o poder de estimular o enraizamento das plantas pela produção de hormônios de crescimento. O principal gênero representativo desta categoria seriam os azospirilla. A outra categoria seria as simbióticas, que já é muito utilizada nas leguminosas, principalmente na soja. Elas formam sistemas de simbiose com as plantas, criando nódulos onde vão ser geradas as enzimas nitrogenases e um complexo sistema bioquímico. A enzima nitrogenase não existe na planta e nem na bactéria. Essa simbiose só ocorre nas plantas da família leguminosa. E no interior do nódulo é onde ocorre a transformação do nitrogênio molecular, aportado pela solução do ar no solo, em amônia. Daí ele vai sofrer diversas transformações e se deslocar através da seiva para a parte aérea da planta, onde a planta irá absorver ela e fazer a utilização. Por sua vez, a bactéria vai se nutrir dos carboidratos aportados pela planta, formando assim um sistema de simbiose. Aqui apresentam algumas fotos dos nódulos que são formados nas plantas leguminosas. A gente pode diferenciar esse nódulo do nódulo nematóide pela coloração e pelo fato de a gente conseguir retirar ele muito facilmente das raízes. Aqui eu trago um quadro onde apresenta as principais diferenças entre as bactérias de vida livre e as bactérias simbióticas, no caso do grupo dos rizóbios. A bactéria não possui a enzima nitrogenase, enquanto que as de vida livre possuem essa enzima na sua célula. A bactéria da simbiótica não fixa nitrogênio sem se associar com a planta, enquanto as de vida livre vão fixar o nitrogênio sem estar associadas às plantas. As simbióticas penetram a planta e formam um nódulo, enquanto as de vida livre não fazem necessidade de formar os nódulos. E na simbiótica a planta tem um papel fundamental na regulação do funcionamento dos nódulos, porque os nódulos só irão funcionar através dos carboidratos que as plantas vão disponibilizar para as bactérias. E nas de vida livre, no caso, a planta tem um papel menos importante na regulação da associação em relação às simbióticas. Agora sobre os inoculantes. Os inoculantes são divididos em inoculantes turfosos e líquidos, e a diferença entre eles é que os líquidos, os turfosos apresentam um meio de cultura onde a bactéria vai se desenvolver, enquanto que os líquidos eles já são disponibilizados na quantidade exata para a cultura. A bactéria, se eles botarem mil bactérias lá, vai ter 1000 bactérias, enquanto que no turfóso, se eles botarem 1000, a bactéria vai se desenvolver. E os cuidados que a gente deve ter com o produto deve se visualizar sempre a validade do produto, sempre utilizar inoculantes específicos para a cultura, sempre ser armazenado em locais frescos e não muito sobre a luz. Outro fator importante em relação ao solo agora é a questão dos macro e micronutrientes disponíveis no solo, a umidade do solo, a compactação do solo, a matéria orgânica presente nesse solo e o pH ideal para o desenvolvimento dessas bactérias no solo.
O modo como pode ser feita essa inoculação, a gente deve ter o cuidado de sempre se fazer na sombra, devido à presença da luz, né, como já disse. Após ser feita essa inoculação, a gente deve semear essas sementes o mais rápido possível. E em solos de primeiro ano de cultivo, a gente deve dobrar a dosagem recomendada para aquela cultura. E sempre que é feita essa inoculação, a gente tem que ter o cuidado de buscar uma mistura sempre homogênea. Por isso vem a questão dos equipamentos para ser feito o tratamento de semente. A gente pode dizer que existem as máquinas de tratamento de semente. Muitas pessoas fazem na betoneira, aquele equipamento que é muito utilizado na engenharia civil. Pode ser feita a aplicação de sulco, mas nessa aplicação é necessário ser aplicado de 2 a 3 doses do inoculante e sempre ser aplicado em solo úmido. E também é possível fazer uma aplicação na caixa da semeadeira. Aqui aparecem algumas fotos dos equipamentos. Aqui aparece os equipamentos de tratamento, enquanto aqui a gente pode visualizar a caixa para ser feita a aplicação em sulco do inoculante. Vou dar destaque agora para as bactérias fixadoras em gramíneas, que seriam os azospirilo, que hoje atualmente são muito estudados. Além delas fixarem nitrogênio, elas produzem hormônios, como a auxina, que vão favorecer o enraizamento da planta. Estima-se que a quantidade de nitrogênio aportada por hectare por ano está em torno de 25 a 20 kg de nitrogênio. Qual seria o grande uso dela? Ela vem com a intenção de diminuir o uso de ureia na aplicação das gramíneas. Por que isso seria interessante? Para diminuir a questão do custo de produção, diminuir a questão dos gases poluentes que são obtidos durante a fabricação da ureia e diminuir, talvez, vamos dizer assim, a questão de degradação ambiental da ureia, do escorrimento do nitrogênio para rios e mananciais. Aqui eu apresento alguns trabalhos que comprovam a utilização do azospirilo, como se ele é eficiente. Aqui a gente pode observar que resultados bons foram obtidos em relação ao tratamento com azospirilo, em torno de 3.500 kg, em relação a uma cultura que foi aportada sem nenhuma aplicação, sem inoculação e somente com nitrogênio, a gente conseguiu uma média de 2.746 kg. Aqui outro trabalho da cultura do milho, que também foi inoculada com azospirilo. A gente pode perceber que foram feitas diferentes épocas em diferentes locais, e aonde foi feita a inoculação foram obtidos os maiores rendimentos de sacos. Por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo aqui, em Santa Mariana, na safrinha de 2010 de milho, eles conseguiram uma diferença de 330 quilos em relação a onde foi feito e não foi feita a inoculação. Aqui um outro trabalho que, em vez de trazer o rendimento, além de trazer o rendimento, traz a altura de plantas, a massa seca, a massa de mil sementes e a massa de 1.000 sementes. E a gente pode observar que o tratamento 5, que é onde foi utilizada a metade de dose de nitrogênio recomendada para a cultura, e a inoculação de sementes, foram obtidos os maiores resultados em todos os testes, em todas as variáveis. Por exemplo, a altura de planta ela foi superior, massa seca no florescimento, massa de 1.000 grãos, e no rendimento ela foi superior a todos os outros tratamentos. Aqui só para exemplificar que o uso do azospirilo não é somente na cultura do milho, ele pode ser usado na cultura do trigo, por exemplo, e nessa aqui nós podemos perceber que todos os tratamentos que tiveram azospirilo não diferiram do tratamento que foi utilizado uma dose de nitrogênio. Então, a gente pode observar que talvez até certo ponto seja viável a aplicação desse azospirilo para diminuir toda a questão do custo, a questão da poluição, como eu já havia falado. Concluindo, o azospirilo é uma nova tecnologia que vem auxiliar o produtor a atingir altas produtividades e tentando diminuir o seu custo de produção. São necessários mais experimentos para avaliar o real rendimento que é obtido com esse tratamento e uma indicação do produto, porque isso é uma coisa nova, não foi muito estudado. E, além disso, são necessários mais estudos para selecionar as bactérias específicas para a cultura. Esse é um fator muito importante para a inoculação. A gente deve sempre
ter aquele inoculante específico para a cultura para que tenha a associação ideal para o melhor desenvolvimento da cultura. Bom, era isso, eu estou à disposição, segue meu e-mail ali embaixo à direita, e muito obrigado a todos pela atenção.